volta a falar agora sobre a reciprocidade de vistos entre países. A autorização para a entrada no Brasil pode ser obrigatória para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A decisão pode ser definida no dia 10 de abril. Mas como essa exigência pode impactar no turismo aqui no país? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Joaquim Saraiva, líder executivo da Abracel, que é a Associação de Bares e Restaurantes aqui de São Paulo. Muito bem-vindo, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Já havia ali, né, essa previsão, essa expectativa de que houvesse uma discussão a respeito da concessão de vistos, mas o Pedro Venceslau trouxe para a gente a informação aí do ministro Celso Sabino, também defendendo aí que essa premissa de permissão de entrada no Brasil desses turistas seja mantida. E a gente entende o impacto que isso tem no setor de vocês. Muito bom dia, obrigada pela participação aqui no Live. Bom dia. Sim, teremos um impacto, principalmente se nós não tivermos depois um bom trabalho dos consulados, lá nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, porque o visto, ele é um pouco burocrático. Você precisa marcar a hora para ser atendido e depois levar todos os documentos e aí ter uma liberação. Então, isso impacta realmente no trabalho dos consulados e vai ter um reflexo no nosso turismo aqui no Brasil. Joaquim, Pedro Venceslau vai fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia. Existe uma possibilidade, por exemplo, no caso do Canadá, eles estão tentando encontrar uma estratégia para facilitar a vida do turista que vem para cá, já que vai ter reciprocidade, por exemplo, permitir que seja feito pelo smartphone e cobrar uma taxa mais barata para o turista. No caso, vai ser de $80 canadenses. O senhor acha que é uma boa ideia e pode ser aplicada também em outros casos, como no caso da Austrália e outros países, no caso dos Estados Unidos também? Sim, é uma ótima ideia. Tudo que possa facilitar, logicamente, tem que ter uma certa segurança. Mas não tenha dúvida que isso facilita muito e nos ajuda muito aqui no turismo. Joaquim, eu passo a palavra agora para a Basília Rodrigues, que também faz uma pergunta para você. Oi, Joaquim, obrigada, viu? O senhor que representa esse setor de bares e restaurantes, eu queria que o senhor explicasse para a gente o impacto financeiro, né, social também, do setor receber turistas, porque existiria alguma medida compensatória se não vierem tantos turistas desses partidos que perderão a reciprocidade dos vistos, né? Terão um pouco mais de dificuldade ali, mais protocolos para chegar aqui ao Brasil. Teria como substituir esse pessoal que deixaria de vir pelo consumo interno? Então, se possível, explica para a gente a importância da vinda dessas pessoas para cá, sem essa previsão dos vistos, e, se houver dificuldades para que eles venham, como compensar? Sim. Nós, no ano passado, em 2024, nós tivemos dos Estados Unidos cerca de 700 mil turistas aqui. Aí, hoje, quanto mais exigências, quanto mais burocracia, nós entendemos que, logicamente, tem que haver uma segurança, mas havendo uma facilidade de ter essa reciprocidade, por exemplo, nos vistos, de você conseguir muito mais fácil, vai ajudar muito o nosso turismo. Porque os outros países também eles oferecem outras condições que facilitam esse turista a chegar aos seus países. Então, o que nós temos que fazer? Estudar também quais são as facilidades, eu repito, com segurança, que possam facilitar esses turistas, porque são divisas que eles trazem para nós. E assim como nós também levamos para outros países. Então, nós precisamos que, principalmente o Ministério do Turismo, ele cuide muito bem desse assunto, né?
Agora, Joaquim, para a gente encerrar aqui, uma rápida pergunta ainda para você. Eu gostaria de entender qual que é o possível impacto dessa polêmica toda do tarifaço de Donald Trump sobre essas negociações no seu entendimento. Porque, querendo ou não, a gente está falando também de turismo de visitantes americanos. Existe algum risco de esse debate, essa guerra comercial internacional, contaminar uma discussão que deveria ser focada muito mais na questão do turismo? Sim, existe sim, porque não tenha dúvida que com essas tarifas, esses aumentos de taxas, acaba também influenciando nos produtos que nós temos aqui, que os turistas também gostam de comprar, e mesmo aqui eles vão consumir. Então, essas taxas elas também vão ficar mais altas, né? Os valores, embora exista uma diferença entre dólar e real assim muito forte também, mas são impactos, tá, que não favorecem nada, por exemplo, o nosso turismo, assim como num todo, no comércio em geral. Joaquim, muito obrigada pela sua presença aqui no Live. Nós conversamos com Joaquim Saraiva, líder executivo da Abracel, a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado a todos. Obrigado.